Eu tô só de olho aí, viu, dona Bárbara Amorim? Depois a gente vai ter que ir embora andando pra casa, viu? Com essa cozinha todo dia deliciosa aqui do nosso programa. Bom, seguinte agora, gente. A gente sabe que, infelizmente, a ansiedade é a doença do século, né? Muitas pessoas acabaram adquirindo aí por conta dessa correria que a gente vive, dessa loucura do dia a dia. Enfim, eu imagino que não seja só isso, mas hoje nós teremos aqui uma especialista no assunto que vai explicar um pouquinho pra gente mais sobre alguns tipos de transtorno de ansiedade, porque não é um só não. Eu estou aqui hoje com a Patrícia Cirilo. Boa tarde, tudo bom, Patrícia? Boa tarde, tudo bem? Ela é médica psiquiatra, né? E vai contar um pouquinho mais pra gente, né? Sobre essas diferenças, porque até uma curiosidade minha. Pra mim, transtorno do pânico, síndrome do pânico e ansiedade eram coisas diferentes, mas parece que tá meio que, né, ali. Você consegue explicar pra gente, por favor, quais são as diferenças entre os transtornos de ansiedade? Sim. A gente tem o transtorno do pânico, a gente tem vários transtornos de ansiedade. Tá. Porque a ansiedade, ela tem tipos diferentes. Sim. Então, a gente tem a ansiedade que ela é mais mental, mais ligada à preocupação. A gente tem a ansiedade mais física, que é coração acelerando, falta de ar, suor nas mãos, tremor. E a gente tem também a fobia, que é o medo, então são esses três tipos. E uma pessoa, ela pode ter um, dois ou três tipos. E uma coisa interessante também da gente pontuar é que a ansiedade, ela é um sintoma que qualquer pessoa tem. Isso é natural do ser humano. Então, quando que ela vira uma doença, né? Quando que ela merece tratamento? Sim. Justamente quando ela estiver muito intensa e estiver atrapalhando a pessoa, causando sofrimento, impactando o dia a dia dela. Certo. E aí, cada transtorno de ansiedade vai ter as suas características. E a gente agora, estão falando muito do transtorno de pânico, né? Esse transtorno de pânico, quais são os principais sintomas, né? Já que tá meio que diferente ali no meio, né, dos transtornos de ansiedade, o de pânico, quais são os principais? Então, o transtorno de pânico, ele primeiro tem uma coisa que é o ataque de pânico. Ter um ataque de pânico não significa que você tem transtorno do pânico. Tá. Qualquer pessoa, ou em qualquer outro transtorno psiquiátrico, você pode ter pontualmente um ataque de pânico. E aí, o transtorno de pânico, ele vai ser quando você vai ter esses ataques de uma forma recorrente, então você vai ter que ter uma quantidade significativa de ataques num período de tempo. E você precisa ter uma mudança de comportamento entre esses ataques. Então, ou a pessoa vai ficar com medo e vai evitar situações, ou ela vai ficar excessivamente preocupada de ter um novo ataque ou das consequências dela ter um novo ataque. Então, o ataque tem aí mais algumas coisas para você fechar o critério de transtorno de pânico. E esse ataque, ele vem como, assim? O que a pessoa sente? É um medo? É o que, assim? Então, o ataque de pânico, ele é um tipo bem específico de uma crise de ansiedade, tá? Porque qualquer coisa que você tiver uma ansiedade exacerbada, né, de uma forma, assim, aguda, né? Você pode dizer que é uma crise de ansiedade. Mas nem toda crise de ansiedade vai ser um ataque de pânico. O ataque de pânico, ele tem características muito específicas. Uma delas, que é importante, é dele ser abrupto, dele não ter motivo e dele chegar no pico dele de intensidade muito rápido. Esse pico tem que ser em menos de 10 minutos. E, além disso, a gente tem uma listinha de 13 sintomas desses de palpitação, tremor, falta de ar. Você tem uma lista de 13 que você tem que ter, no mínimo, 4 deles. E o ataque de pânico, ele é muito assustador. O mais comum dele é ele parecer que você está infartando. Então, a pessoa realmente, às vezes, ela acha que ela vai morrer. Ou, ao invés disso, ela pode pensar que ela está enlouquecendo. E é muito comum em emergência de hospital a gente ter pessoas buscando por causa de ataque de pânico. E aí, uma coisa importante é a gente entender também que, assim, na psiquiatria, a gente não tem exames para provar, né, para fazer diagnóstico. Então, a gente tem que excluir que não seja outra coisa. Então, toda vez que a gente tiver alguém com um ataque de pânico, a gente primeiro tem que excluir que não seja realmente uma questão cardiológica, Aí faz alguma todos questão os clínica. exames. Quando Exatamente. começa a não aparecer nada nos exames, normalmente Aí já os dá exames dando normal, a gente pode dizer que é uma questão psiquiátrica. porque não aparece mesmo, não tem jeito, né? Até porque, assim, quem tem transtorno de pânico já tem um risco maior de questões cardiológicas.
Então, essa pessoa pode, na vida, ter tido vários ataques de pânico e, de repente, um dia pode estar infartando. E aí, a gente não pode comer bola, né? E a vida da pessoa está realmente em risco. Não tem jeito mesmo, né? Então, toda vez que a pessoa realmente tem uma crise de pânico, ela vai para o hospital. E aí, tem sempre... Às vezes, as pessoas até reclamam. Falam, vou fazer exame tudo de novo, não vai dar nada. Eu já sei que é pânico, eu já sei que é ansiedade. Mas aí é importante, porque tá ligado ao coração, né? Agora, para eu entender... quando vem essa questão do coração acelerado, assim, isso pode ser mental, isso é do corpo, é físico, é o corpo que está te controlando, é a sua mente que está te controlando. Quem está controlando quem nesse momento? As alterações são no cérebro, só que, consequentemente, o cérebro vai dar ordens para o corpo e alterar hormônios como cortisol, que é o hormônio de estresse, e vai acabar tendo, realmente, você vai ter o coração batendo mais rápido, respirando mais rápido. Por quê? Porque o pânico, ele está ligado ao que a gente chama de circuito do medo, é o circuito cerebral que faz isso. Só que o objetivo desse circuito é justamente a sobrevivência. Então, a gente pensando no ser humano quando vivia na floresta, de repente você vê um leão e aí você precisa fugir, você precisa acelerar o seu coração e a sua respiração para você preparar todo o seu corpo, ter mais sangue nos seus músculos para você poder correr, por exemplo. Sim. Então, hoje em dia, as ameaças são coisas urbanas, normalmente, né? Então, pode ser, de repente, uma reunião com o chefe, pode ser aqui, vir aqui no programa, né? Por exemplo. Porque tem uma ansiedade que é normal, né? Eu estou com uma ansiedade normal, mas se tivesse sido uma coisa que tivesse, por exemplo, me impedindo de vir, se eu tivesse negado, por exemplo, de vir de tanto medo, aí já começa a ser uma ansiedade exagerada e que merece tratamento. E o que acontece no cérebro é como se injetasse muito cortisol ali e aí perdesse, parece que todas as outras engrenagens fossem perdendo cada um ali a sua função? Então, na psiquiatria tudo é multifatorial. Então, são várias alterações que acontecem. Uma delas é uma interpretação errada. O pânico, ele é como se fosse um alarme falso. Então, você entende que uma coisa é um perigo, mas ela não é. E aí, o cérebro tem essa região cerebral que ela entende que alguma coisa é perigosa. Aí, depois, a gente tem o freio do cérebro, que ele poderia frear essa interpretação errada, só que aí esse freio também falha e deixa essa informação passar. E aí acaba indo todo o estímulo para o corpo, aumentando a noradrenalina, o cortisol e acelerando o corpo todo. Já tem uma predisposição da pessoa, a pessoa ela já costuma ser mais sensível, já tem regiões do cérebro que são mais hiperativas, que favorecem que a pessoa tenha esses sintomas. E hoje em dia existem milhares de medicamentos que servem muitas vezes somente para apagar o fogo. Você está sentindo aquela crise de ansiedade, você toma um remédio, melhora por aquele tempo e, consequentemente, quando você vai perceber, você está tomando ele todos os dias. Qual que é a melhor forma de tratar isso? Porque, assim, uma hora pode dar ruim esse remédio, pode não fazer mais efeito, pode ter que subir a cada vez mais, né? Então, assim, qual que é a melhor forma de tratar? O que você acha que dá para fazer ali num processo para as pessoas começarem a controlar melhor esse cérebro que tem vida própria? Então, o principal tratamento para transtornos de ansiedade de forma geral são antidepressivos, tá? E aí, para o pânico também, o antidepressivo é a primeira indicação. Só que o antidepressivo, ele demora para fazer efeito. Então, você imagina, tem gente que tem vários ataques no mesmo dia. Você imagina a pessoa tendo aquela sensação de que ela está infartando 5 vezes todos os dias da semana e ter que esperar um mês tomando remédio. Sim. E ainda tem uma outra coisa. Como essa pessoa já tem o corpo hipersensível, às vezes, quando ela começa a tomar o antidepressivo, ela ainda piora antes de melhorar. Eu já vi muito isso. Pois é. Então, tem os famosos calmantes, né? Que aí tem toda uma polêmica, que aí tem gente que é contra, porque é medicação que é tarja preta, que tem risco de dependência. Mas, assim, qualquer remédio, ele bem aplicado e ele acompanhado, você minimiza os riscos. Sim. Então, eu trabalhei muito tempo no laboratório de pânico do UFRJ. Eu fiz mestrado e doutorado no laboratório de pânico lá com o professor Egídio. Então, eu, sinceramente, nunca tive problema de paciente tendo problema de dependência por causa de medicação.
E, inclusive, eu acho que o risco é muito menor se você já tomar de uma forma preventiva o calmante, e aí você já fica tomando todo dia para nem ter a crise, do que você esperar ter a crise e tomar um remédio. Primeiro, porque a pessoa sofre, e segundo, porque eu acho que o risco de dependência é maior, porque fica aquele psicológico de o remédio me salvou. Sim, sabe? sim. E qual que é o poder da atividade física na vida de quem tem ansiedade, transtorno do pânico, medo, enfim? Como que atrapalha a vida? Não, qual que é o poder da atividade física nesse processo? Então, no pânico, na verdade, ele tem duas faces. Por quê? Como quem tem pânico tem uma sensibilidade maior, às vezes, para essa pessoa acelerar o coração, já pode ser um gatilho para ter uma crise, um ataque. Então, no momento que o transtorno está mais exacerbado, é muito comum a pessoa deixar de fazer atividade física. Agora, sem dúvida, depois, quando a pessoa estiver mais estabilizada, ajuda muito. É uma forma de tratar é uma forma, também. Sim. Porque a gente sempre vê muitos médicos que vêm aqui, né, falando da questão de atividade física, porque, né, vai colocar suas engrenagens todas em funcionamento. É essencial para você controlar, acho que qualquer tipo de problema que você tenha fisicamente, também ter mais longevidade, qualidade de vida, né? Então, quando tiver tudo calminho, é que a pessoa, no caso, pode voltar a fazer, porque se ela tiver ruim também não tem nem como. A gente vê muitas pessoas que passaram por isso, né? Eu, graças a Deus, nunca passei, mas eu tive experiências assim em famílias que são assim, você não consegue explicar, mas é uma coisa assim bem difícil, né, de resolver, enfim. Olha, me perdoa, hoje a gente tá com um tempo bem curtinho, eu queria que você viesse depois para a gente conversar mais, e a gente abre para as mensagens, pro pessoal que está em casa, né, estiver passando por isso, por exemplo, mandar mensagem aqui para a gente também, tá bom? Por favor, deixe seus contatos para quem precisar do seu trabalho, quiser conhecer um pouco mais, fica à vontade. Obrigada. Tem o meu site, patriciacirilo.com, meu Instagram é @doutora_DRA, Patrícia Cirilo, Cirilo é com C e 2 L's. Perfeito. Muito obrigada, viu, Patrícia, pela sua presença aqui. Conseguiu explicar pra gente, né, os diversos tipos de transtornos aí de ansiedade, porque eu achei que era um só, achei que cada um era um, aprendi hoje aqui com você, e depois você volta com mais tempo também, tá bom? Obrigada. Pra gente conversar aqui, pra gente ter mais tempo no nosso programa juntinhas. Muito obrigada pela sua participação aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco, gente, é muito rápido, a gente tem Hora Mais Doce, tem muito mais ainda no nosso programa, artesanato, enfim. Não sai daí não, hein, que a gente já volta.